é igual a 1 bilhão. Mas lembra que a utilidade, esse 1 bilhão de UTIs, ele não tem conteúdo econômico. A utilidade ela não é única, né? Eu poderia fazer uma transformação dessa utilidade, sei lá, tirar a raiz, aí ficava a raiz disso, eu encontraria as mesmas funções de demanda. Isso aí fica até como exercício. Se você jogar, por exemplo, raiz aqui ou log, vocês vão encontrar as mesmas funções de demanda. As funções de demanda não mudam, porque isso é a quantidade que vai ser consumida, que só depende da forma de ordenação. Mas aqui o nível de utilidade interessa muito. Ah, mas então quer dizer que essa função de utilidade indireta não serve para nada? Para que a gente fez esse cálculo? Na verdade, ela serve, se eu fixei a utilidade que eu estou usando, e vamos supor que eu tenho a seguinte coisa, olha, o preço do bem 2, do bem 1, ele dobrou, mas aí a renda aumentou. Bem, pelo preço do bem 1 dobrar, eu sei que isso vai piorar o bem-estar do indivíduo, né? A gente viu que restringe lá o que ele pode comprar, mas a renda aumentou. Será que no agregado isso deixou o indivíduo melhor ou pior? Se eu pego e calculo a função de utilidade indireta com esse V de P1 igual a 2, com o P2 não mudou, né? Continua 2, e com a renda igual a 4.000, e se isso aqui for menor do que essa, eu posso dizer, olha, o indivíduo piorou de bem-estar. Ele está pior. Tudo bem, a renda dele aumentou para 4.000, mas o aumento do preço, o preço do bem 1 ter dobrado, contrabalançou isso de tal forma que deixou ele pior. Agora, se eu calcular e ver que ficou maior, aí eu posso dizer que o indivíduo está melhor. Olha, tudo bem, o preço do bem 2 dobrou, e isso deixa o indivíduo pior, mas o aumento da renda foi mais do que o suficiente para deixar ele no líquido menor. E aí, bem, eu preciso calcular. Se fosse igual, aí eu diria, olha, o preço do bem 2 dobrou, mas a renda aumentou de tal maneira que ele está com o mesmo bem-estar que ele estava antes. Então, a função de utilidade indireta, o número por si só não tem conteúdo econômico nenhum, mas esse tipo de comparação, ela é válida. Uma vez que a gente fixou a utilidade, nota que se eu fizesse uma transformação crescente da utilidade, a função V, como ela é definida pela utilidade, ela vai também ser transformada pela mesma transformação crescente. Então, a relação ela se mantém. Se ficou menor, vai continuar menor essa aqui com relação a esse, eu fiz a transformação crescente da utilidade. Então, a função de utilidade indireta tem sim importância nesse sentido de você poder fazer essas comparações. Ah, será que o bem-estar do indivíduo aumentou ou melhorou? A gente pode fazer isso. E também a gente vai ver, ela vai ser importante para a gente obter dois conceitos, duas medidas de bem-estar do consumidor, que são a variação compensadora, a variação equivalente. A gente vai ver isso bem mais à frente. Mas então o uso dela seria nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, a gente encontra ela de novo, substituindo as demandas ótimas na função de utilidade. E aí a gente pode simplificar até encontrar uma expressão mais sucinta, assim, mais curta, né? Bem, uma coisa interessante, uma característica interessante que é a utilidade, que as demandas geradas por uma utilidade Cobb-Douglas, elas satisfazem, que na verdade nem toda, na verdade quase nenhuma utilidade vai satisfazer isso, acho que é só a Cobb-Douglas mesmo, teria que verificar, mas o que acontece? A gente viu que a demanda, se eu tenho a utilidade, que é igual a x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta, a gente derivou e viu que a utilidade, a escolha ótima do bem 1 vai ser alfa sobre alfa mais beta, m dividido por P1. O do bem 2, escrevendo assim para não ter que ficar escrevendo função de P1, P2, vai ser beta, alfa mais beta, m sobre P2. Nota que eu posso
escrever isso como P1 x1 estrela sobre M igual a alfa sobre alfa mais beta. E aqui eu posso, mandando P2 e o M para o outro lado, P2 x2 estrela sobre M é igual a beta, alfa mais beta. Ora, isso aqui a gente chama de S1, S1 estrela, isso aqui é S2 estrela. S do inglês, share. O que é P2 vezes X2 estrela? É o gasto ótimo do consumidor com bem 2. P1 vezes X1 estrela é o gasto ótimo, é o gasto do consumidor com o bem 1, que ele realmente gasta. Se eu divido pela renda, isso aqui é a fração da renda. Então, se eu botar SI, né, estrela, é a fração da renda gasta com o bem I. Para I igual a 1, 2, né, para o bem 1 e para o bem 2. E o que está acontecendo? Essa fração ela é sempre constante, determinada pelos parâmetros alfa e beta. Por exemplo, para a utilidade que a gente tinha antes, U igual a x1, x2 elevado ao quadrado, nota que essa aqui vai ficar igual a 1/3, essa fica igual a 2/3. Evidentemente, se eu somo isso aqui, me dá 1, né? Me dá 1. Eu vou... essas frações têm que somar 1, no sentido que eu gasto toda a minha renda. Mas isso significa que esse consumidor, se ele tem uma utilidade Cobb-Douglas desse tipo, ele vai gastar, independente de quais sejam os preços e a renda, sempre 1/3 da renda dele, 33,33% e aqui 66,67% no bem 1. Então, se eu tenho R$1.000, eu vou gastar R$333 no bem 1. E vou gastar 66,67% no bem 2. Sempre, qualquer que sejam os preços. Uma coisa meio estranha, né? Lá, se o preço do bem 1 aumentar muito, talvez eu gaste uma fração menor da renda nesse bem. Mas, para a utilidade Cobb-Douglas, ela tem essa propriedade. A fração da renda gasta em cada um dos bens sempre vai ser constante, determinada pelos parâmetros alfa e beta. Nota que se alfa for igual a beta, né, isso aqui ficaria igual a meio, esse aqui ficaria igual a meio. Se os parâmetros alfa e beta forem iguais, o consumidor vai gastar 50% da renda com bem 1, 50% da renda com bem 2 sempre. Então, tem essa propriedade que as demandas de uma Cobb-Douglas satisfazem. E, de novo, é uma propriedade das demandas geradas por uma Cobb-Douglas. Outras funções de utilidade não satisfazem essa propriedade. Porcentagem ou fração da renda consumida em cada um dos bens é constante para qualquer nível de preços e renda que a gente considerar. Bem, uma coisa que a gente poderia fazer é log linearizar a função de utilidade. Se eu, por exemplo, ponho o log aqui, vai ficar log de x1 mais 2 log de x2. Se a gente monta o lagrangiano, né? Eu vou ter para a função log linearizada, que é uma transformação crescente da nossa utilidade original, né? Vai ficar log de x1 mais 2 log de x2, mais lambda, aí a gente incorpora a reta orçamentária. Aí, derivando isso com relação a x1, vai ficar, igualando a zero, né? Vai ficar 1 sobre x1 igual a lambda P1. Nota que se eu derivar com relação a x2 igualar a zero, vai ficar 2x2. Vamos fazer para o caso alfa e beta, porque aí a gente compara com o caso anterior, né? Que é alfa e beta. Então, aqui fica alfa, aqui beta, né?
Então aqui fica alfa, aqui fica beta, igual a lambda sobre P2. Se eu divido uma pela outra, vai ficar alfa sobre beta, x2 sobre x1, igual a P1 sobre P2. Opa, a mesma condição que antes. É o mesmo consumidor, é o mesmo ordenamento, é a mesma preferência. A solução não muda. Nota que aí eu teria aqui a reta orçamentária, né? P1, X1, mais P2, X2 igual a M, mas a gente vê que resolvendo a gente vai encontrar as mesmas demandas. Então, toda vez que se eu quiser fazer uma transformação crescente da função de utilidade, como eu vou estar representando o mesmo indivíduo, eu vou encontrar as mesmas funções de demanda. O que vai mudar, evidentemente, é que a minha utilidade indireta ela vai ser diferente, ela vai ser dada, vai ser igual à anterior, só que com log. Mas isso não tem problema, a utilidade indireta é só a quantidade de utilidade que não tem, de novo, conteúdo econômico. Certo? Então a gente sempre pode fazer essas transformações. Por exemplo, eu poderia elevar a nossa utilidade original por pegar ela e usar a transformação f de t igual a t1 sobre alfa mais beta. Como alfa e beta são positivos, essa transformação é crescente. Nota que se eu faço f de u, né, isso aqui vai ficar x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta, sobre 1 alfa mais beta, que fica x1 elevado a alfa mais beta, x2 elevado a beta, alfa mais beta. Se eu chamo gama de alfa sobre alfa mais beta, nota que esse gama ele vai estar entre 0 e 1, né? Porque alfa e beta são positivos, né? Então aqui eu tenho alfa dividido por alfa mais uma coisa positiva, né? Então é menor do que 1, e aqui como é positivo é maior do que 0. E 1 menos gama vai ficar 1 menos alfa, alfa mais beta, que fica alfa mais beta menos alfa, que é igual a beta sobre alfa mais beta. Então eu posso escrever isso aqui como x1 elevado a gama, x2 elevado a 1 menos gama, onde gama está entre 0 e 1. O gama aqui, de novo, ele é igual a alfa sobre alfa mais beta. Então, na verdade, toda função de utilidade Cobb-Douglas, eu posso fazer com que os coeficientes dela somem 1. Aquela que eu tinha, que era x1 vezes x2 ao quadrado. Isso aqui é equivalente a ter x1, eu somo os expoentes da 3 elevado a 1/3, x2 elevado a 2/3. Essas duas utilidades representam a mesma preferência, vão gerar as mesmas demandas. Por isso que tem livro, às vezes, que define, olha, a função de utilidade de Cobb-Douglas é definida dessa forma. E aí tem livro que define dessa forma que parece mais geral. De fato, como função é mais geral, mas do ponto de vista do problema do consumidor, isso aqui vai gerar as mesmas demandas que uma daquela ali gera. Então, realmente não tem problema eu fazer essa transformação onde eu faço os coeficientes somarem 1, divido aqui pela soma dos coeficientes, esse aqui é 1, né? E divido pela soma dos coeficientes por 3, fica assim. Teria outra transformação crescente que vai gerar as mesmas funções de demanda. Fica como exercício fazer isso aqui, mas é simples. Monta o lagrangiano, encontra, vocês vão ver que as demandas vão ser as mesmas. Bem, agora vamos ver a questão da condição de segunda ordem. Isso é uma coisa que normalmente dos cursos não se dá muita atenção. Na verdade, aqui a gente também não vai ficar muito preocupado com elas, a gente não vai ficar derivando condição de segunda ordem, é uma coisa mais de caráter
técnico, que é importante, lógico, porque confirma que a solução que a gente encontrou da condição de primeira ordem é de fato o máximo, mas no fundo a gente está mais preocupado com intuições, com analisar o problema do consumidor, mas vamos ver, isso é importante. A ideia de novo, é que, olha, quando a gente encontra a solução resolvendo as condições de primeira ordem, a gente pode usar o método de Lagrange, por exemplo, a gente precisa realmente confirmar que essa solução das condições de primeira ordem é de fato a demanda ótima, ou seja, ao máximo. Isso é, no fundo, uma generalização da seguinte coisa. Vamos pegar, e lembrando de cálculo. Em cálculo, vamos imaginar que eu tenho uma função de uma única variável, z, f de z. Aí, se eu derivo essa função e calculo o z, que isso me dá igual a zero, esse z estrela a gente chama de ponto crítico, que pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínima, pode ser um ponto de sela, que não é nem máximo nem mínimo. Aí, se eu pego e derivo faço a segunda derivada de f e vejo que ela é positiva, aí eu garanto que isso aqui é um ponto de mínimo. Se eu derivo e vejo que é menor do que zero, aí eu tenho que ser um ponto de máximo. E se eu faço a segunda derivada e vejo que é igual a zero, aí eu preciso analisar mais. Pode até ser um ponto de mínimo, pode ser um ponto de máximo ou pode ser um ponto de sela. Aí eu preciso olhar um pouco mais a fundo. Imagina que eu tenho f de z igual a z ao quadrado. Ora, f' de z é igual a 2z, então quando z é igual a zero, isso aqui é igual a zero quando z é igual a zero. Nota que a segunda derivada é 2 e eu estou exatamente nessa situação aqui, né? Agora, se eu pegasse f de z igual a menos z ao quadrado, né? Primeira derivada vai me dar menos 2z, ela igual a zero gera z estrela também igual a zero, só que a segunda derivada é igual a menos 2, que é menor do que zero, e nesse caso, a função ela fica assim, né? Eu estou exatamente no ponto de máximo. E um terceiro exemplo, se eu tenho f de z igual a z ao cubo, a primeira derivada me dá 3z ao quadrado, que ela igual a zero me dá z igual a zero. A segunda derivada em z igual a zero, né? Isso aqui é igual a 6z, né? Que fica igual a zero se z é igual a zero, né? E nesse caso eu tenho um ponto que a gente chama de um ponto de sela, ele não é nem um ponto de máximo nem de mínimo. Ou seja, isso a gente verificou as condições de segunda ordem. É a mesma ideia para o problema de maximização condicionada, só que fica mais complicado. Essas condições de segunda ordem vão resultar em matrizes, que a gente chama esse ano orlado, aí a gente tem que ver o determinante. Mas a ideia, no fundo, é a mesma coisa. Então, é importante ter isso em mente. Aí o que acontece? A gente vai obter as condições de segunda ordem de uma matriz que a gente chama de Hessiano orlado ou Hessiano com borda. Por que orlado? Porque na matriz vai ter as derivadas de segunda ordem da função objetivo, que é a função utilidade, e ela vai ter uma orla, uma borda, que são as derivadas obtidas também com relação à restrição. Então, a gente tem essas duas partes da matriz. Bem, a gente viu, o nosso lagrangiano é dado dessa forma.
Aí vamos usar a seguinte notação, né? A derivada de segunda ordem da utilidade com relação ao bem I, vamos denotar por U subscrito II, para não ficar uma notação muito carregada. Se for a derivada de segunda ordem da função 1, utilidade com relação a xi e com relação a xj, vamos denotar isso por U de IJ. E aí, bem, como é que é o hessiano orlado? De novo, ele é obtido das derivadas de segunda ordem do lagrangiano, onde aí como é que a gente faz? Na primeira linha, eu derivo com relação ao multiplicador de Lagrange. Aí, primeira linha, primeira coluna, multiplicador de Lagrange, multiplicador de Lagrange. Aí, na segunda linha, na segunda coluna, derivada do multiplicador de Lagrange com relação ao bem 1. Terceira coluna, derivada do lagrangiano com relação ao multiplicador de Lagrange, o bem 2. E assim vai até ter aqui a derivada de segunda ordem do lagrangiano com relação ao multiplicador de Lagrange xn. E na primeira coluna a mesma coisa, ela vai ser uma matriz simétrica, porque não importa a ordem de derivação se a gente faz primeiro com relação ao multiplicador de Lagrange e depois o bem, ou se primeiro com relação ao bem, depois o lagrangiano. Isso aqui é igual a isso, né? Essa derivada é igual a essa. E aí, aqui é a borda. Nota que são as derivadas do lagrangiano, onde eu estou derivando também com relação ao multiplicador. E aqui nesse centro são as derivadas de segunda ordem do lagrangiano com relação apenas aos bens. x1, x1 com x2, até x1 com xn, assim vai. Bem, aí nota, vamos fazer essa derivada. Vamos ver como é que... Vamos ver que ela vai resultar na matriz que está ali do lado. Vou apagar aqui. Eu tenho a função Lagrange, né, o lagrangiano. Ele é igual à utilidade de x1, x2, até xn, mais o multiplicador de Lagrange, a renda, menos P1, x1, menos P2, x2, até menos P de n vezes x de n. Bem, a derivada do lagrangiano com relação a x1, a gente viu, ficou... Aí eu já vou usar aquela notação. O 1, que é o i, é a derivada de u com relação a xi, para i igual a 1 até n, para a notação não ficar muito carregada, né? Menos lambda p de 1. Na verdade, isso vai valer para todo bem i, né? Para i igual a 1 até n. Então, derivada com relação a x1 vai ficar a derivada de u com relação a x1 menos lambda p1. x2, derivada de u com relação ao bem 2 menos lambda p2. E assim vai. E, finalmente, se eu derivo com relação ao multiplicador, a gente sabe, né? A gente obtém a restrição orçamentária, né? Mas se eu não iguala a zero, fica dessa forma, né? Aí tá. Nota. A derivada de segunda ordem do multiplicador de Lagrange com relação a lambda, como é que não tem mais lambda? Essa fica igual a zero. A derivada do multiplicador, derivada de segunda ordem do lagrangiano, quando eu derivei com relação a lambda e derivo com relação a um bem i, isso aqui tanto faz a ordem, né, de derivação. Isso aqui vai ser igual a essa derivada, né? Eu derivo primeiro com relação a lambda e depois com relação a xi. Vai ficar igual a menos o preço do bem i, né? Derivando isso aqui com relação a xi, fica menos o preço do bem i para i igual a 1, 2 até n. E se eu derivo o lagrangiano, dado que eu derivei com relação ao bem i e derivo com relação ao bem j,
Ora, aqui não tem o bem ir. Aqui tem a utilidade, ela depende do bem, de todos os bens. Aqui não depende, aqui não tem nenhum bem, né? Então, isso aqui vai ficar a derivada de i com relação ao j. Ou seja, isso aqui lembra, é a derivada de u, a segunda derivada de u com relação a xi, com relação a xj, que de novo não importa a ordem de derivação, né? A gente pode fazer relação a xi antes ou xj primeiro, tanto faz. Então essa aqui fica assim, para todo i, para todo j igual a 1 até n, né? Ou seja, opa, ficou... aqui tá... Vou até arrumar isso aqui. Esses menos aqui deveriam ser mais, né? Porque aqui ficou... Nesse aqui nem ficou menos, né? Mas aqui ficou menos, aqui não é menos, né? Aqui seria u de 1, 1, u de 2, 1, u de n1. Então a matriz, esse ano orlado, ela vai ficar 0, menos P1, menos P2, até menos P de n. Aí aqui menos P1, menos P2, até menos P de n. Aí aqui fica o 1, aí aqui o 2 até um n, aí aqui o 2 até um n, aqui o 2, 2, e assim vai, né? Até aqui o de nn, assim. Certo? Então, nota que isso aqui seria a borda, né? A orla, né? Que é o centrão, que são as derivadas de segunda ordem da nossa função objetivo, da utilidade, aqui são os preços, né? E aí, o que acontece? Para que a gente tenha que a nossa solução seja um máximo, esse ano orlado, que é essa matriz, ela deve ser o que a gente chama, lembra, para um máximo, a derivada de segunda ordem de um problema de uma variável só, a gente viu lá, tem que ser negativa, né? Isso aqui tem que ser uma matriz, como matriz não é um número, né? Eu não posso falar matriz negativa, o equivalente seria dizer que é uma matriz negativa semidefinida. Ou seja, é similar. O que é uma matriz negativa semidefinida? A gente já vai ver, mas é a mesma ideia. É que se ela satisfaz essa propriedade, no fundo garante que a minha condição de primeira ordem é de fato o máximo. Maximiza a utilidade. Se eu tivesse que a matriz é positiva semidefinida, aí aquela solução que eu encontrei, na verdade, era para um mínimo da função. E se eu não tiver que ela não é nenhum nem outro, aí pode ser um ponto de cela, pode não ser solução nenhuma. Pode até ser o máximo, aí teria que ver, aí você tem que aprofundar ali na análise. Bem, o que significa uma matriz negativa semidefinida? Nota que essa matriz, ela tem dimensão n mais 1. N mais 1, né? Ela é uma matriz quadrada. Então, se eu pego um vetor z com z1 até z de n mais 1, né? Onde isso é um vetor, vou botar ele como vetor coluna, né? z1, z2, até de z de n mais 1. Então, se eu faço o transposto dele, ele ficou um vetor linha, né? Que é um vetor n por 1. Aí, assim, ele fica um vetor 1 por n. Uma matriz negativa semidefinida é uma matriz que toda vez que eu pré-multiplicar ela pelo z de t, que é um vetor 1 por n, aí pego e aí pós-multiplico ela por z. Lembra, ela é uma matriz, aqui é um n mais 1, né? Desculpa, aqui é n mais 1 por 1, né? Aqui é 1 por n mais 1, né? Porque tem n mais 1 vetores, né? Aqui é uma matriz n mais 1 por n mais 1. E esse aqui é um vetor n mais 1 por 1. Isso aqui me dá um número, né?
E esse número ele tem que ser menor que zero para todo vetor z diferente de zero. Lógico, se ele for zero, essa multiplicação me daria zero. Ou seja, nota que é parecida a ideia, né? Só que aí a gente tem essa complicação toda, porque a gente tem matrizes. Então a matriz é negativa, aqui eu botei definida. Tem livros que põem negativa semidefinida como vai ficar menor igual que zero. Mas isso depende do livro, não é uma terminologia. Mas vamos deixar a negativa definida, então, como a nossa definição, acho que fica melhor. Ou seja, de novo, que se eu pré-multiplico a matriz por z de t, que aí é um vetor 1, n mais 1, e pós-multiplico pelo vetor z, isso me dá um número que vai ser sempre negativo para todo vetor z diferente de zero. Se esse anorlado cumprir essa condição, ou seja, for uma matriz negativa definida, eu tenho que a nossa solução das condições de primeira ordem é, de fato, um máximo, é uma demanda ótima. Agora, isso é extremamente trabalhoso de mostrar. Hoje, normalmente, você faz por computador, aí tem, por exemplo, dá para mostrar que a gente poderia fazer isso calculando os determinantes do que a gente chama menores principais dessa matriz, que aí é pegando, primeiro, esse menor principal de tamanho 2 por 2, aí depois esse, aí depois e eles têm que ir alternando de sinal. Esse primeiro menor principal de tamanho 2 por 2 tem que ser negativo, aí o seguinte positivo, aí o seguinte negativo, aí com mais uma dimensão, né? Aqui está 4 por 4, 5 por 5 tem que ser positivo e assim indo. Ou seja, uma coisa extremamente trabalhosa e hoje em dia poderia se fazer esse tipo de coisa computacionalmente. Então, na prática, a gente nunca verifica essas condições, principalmente se o problema tiver muitas variáveis, né? Muitos bens, né? Fica uma matriz enorme e ficaria extremamente complicado de verificar. Para o caso de dois bens, aí simplifica, né? A nossa matriz ela vai ter uma dimensão 3 por 3. Né? São dois bens, tem a orla, né? Aí, como é que fica? Se eu calculo esse anorlado, ele vai ficar da seguinte forma. Ele vai ser 0, menos P1, menos P2, menos P1, menos P2. Aí aqui, utilidade 1, 1, 1, 2, 1, 2, o 2, 2. Essa é a matriz. Mas lembra, a condição de primeira ordem, ela me dá que isso aqui no ótimo vai ser igual a zero. Então eu sei que menos PI vai ser igual, então passa isso aqui para o outro lado, vai ser igual a menos o I sobre lambda, certo? Então eu posso substituir aqui o menos P1 por menos a derivada da utilidade com relação ao bem 1 sobre lambda, menos o 2, que é o P2, né, sobre lambda, aqui menos o 1 sobre lambda, menos o 2 sobre lambda, aqui o 1, o 1, 2, 1, 2, o 2, 2. Então a matriz fica dessa forma. Se eu calculo o determinante desse menor principal, nota que o determinante de 0 menos o 1 dividido por lambda, menos o 1 dividido por lambda, 1. Isso aqui, bem, aqui fica 0, né? Aquela regra de cruzar. Isso aqui fica, aqui menos com menos, aí fica um menos, né? Porque aqui fica mais, mas aqui fica menos. 1 ao quadrado sobre lambda ao quadrado, que é menor do que 0. Sempre, né? Porque isso aqui
Números elevados ao quadrado são positivos, com sinal de menos fica negativo. Então, nota que essa condição ela é sempre satisfeita. Nesse caso aqui, até com mais de 2 bens, né? Até com n bens, no fundo, esse primeiro menor principal, dimensão 2, ele é sempre satisfeito. Então, na verdade, o que eu preciso verificar é se o determinante do hessiano orlado vai ser, aí ele tem que alternar de sinal, ele vai ser positivo. Se a gente calcula esse determinante, ele vai ficar dessa forma. Fica como exercício fazer o cálculo do determinante, aí usa aquela regra da borboleta, né, de fazer assim, aí faz aqui com sinal de mais, e aí faz assim, assim e assim com sinal de menos. Fazendo isso, vocês vão encontrar esse termo aqui. Nota que para a condição de segunda ordem ser válida, tem que ser positivo. Esse 1 sobre lambda ao quadrado é sempre positivo, então eu posso ignorar ele. Se eu multiplico isso aqui por lambda ao quadrado, o sinal ele não vai mudar. Então, a rigor, o que a gente precisa verificar, no fundo, para o caso de 2 bens, a condição de segunda ordem do problema de maximização de utilidade é satisfeita se, aí bem, pegando aqui, né, o 2, 1, o 2, 1, o 2 menos, aí é o 2 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, o 2, for maior do que 0. Se eu multiplico isso por menos 1, né, tem alguns livros que apresentam dessa forma, né, o 1 ao quadrado, o 2, mais o 2 ao quadrado, o 1, menos 2, 1, o 2, 2, ser menor do que 0, né? Pode ser tanto apresentado dessa forma como dessa forma, né? Ou seja, eu preciso verificar o sinal dessa equação, onde ela é obtida pelas derivadas da nossa função objetivo, da nossa utilidade. Então, é somente uma condição que a gente precisa verificar que a gente obtém da função de utilidade. Então, só para fechar essa aula, vamos fazer para a nossa função de utilidade Cobb-Douglas. De novo, a gente não vai ficar fazendo isso durante o curso, mas é só para exemplificar como é que a gente faz o cálculo, né? Bem, a utilidade que a gente viu é o igual a x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta, né? Então, se eu derivo com relação ao bem 1, fica alfa x1, alfa menos 1, x2 beta. Se eu derivo com relação ao 2, fica beta x1 alfa, x2 beta menos 1. Se eu derivo com relação 1 com relação ao 2, né, que é igual a eu derivar o 2 com relação ao 1, né? Então vamos pegar essa aqui e derivar com relação ao 2, vai ficar alfa vezes beta, x1 alfa menos 1, x2 beta menos 1. Aí se eu derivo a utilidade duas vezes com relação ao bem 1, fica alfa menos 1, x1 alfa menos 1, x2 beta. E se eu derivo duas vezes com relação ao bem 2, fica beta, que é alfa menos 2, né? Beta menos 1, x1 alfa, x2 beta menos 2, né? Aí nota, vai ter uma álgebra grande, né? Eu vou ter que pegar esse aqui, se eu elevo ao quadrado,
ele vai ficar alfa ao quadrado, x1. Aí, elevando isso aqui ao quadrado, né, vai ficar 2 alfa menos 2, né, x2, 2 beta, né? Se eu elevo esse ao quadrado, ele vai ficar beta ao quadrado, x1, 2 alfa, x2, 2... Posso botar assim, beta menos 1, né? Fica talvez mais... Aí, tá, eu já tenho eles elevado ao quadrado. Aí, por exemplo, eu tenho que pegar 1, 2, a derivada da utilidade com relação ao bem 1 ao quadrado, multiplicar por U2, 2, né? Então, eu pego esse aqui e multiplico com esse. Nota que o 1 ao quadrado, o 2, 2, aí vai ficar, aqui não tem alfa, né? Então, fica alfa ao quadrado, beta, beta menos 1, x1. Ali ficou 2 alfa menos 2. Multiplicando aqui pelo x1 elevado a alfa, né? Vai ficar x1, somando, né? Que eu tenho que somar os expoentes, porque é x1 alfa multiplicado por isso. Vai ficar x1, 3 alfa menos 2, x2. Aqui está beta menos 2, ali está 2 beta, né? Então fica 3 beta menos 2. Aí o 2 ao quadrado, 1, 1. Aí aqui está beta ao quadrado, aqui alfa, alfa menos 1. Então fica beta ao quadrado, alfa, alfa menos 1. Aí vamos ver o x1, né? No 1, o x1 está elevado a alfa menos 2. No 2 elevado ao quadrado, ele fica elevado a 2 alfa, então fica 3 alfa menos 2. O x2, né? Ele está elevado aqui a beta, aqui ele está elevado a 2 beta menos 2, então fica 3 beta menos 2. E finalmente, o outro termo ali, né? O 2, o 1, o 2, vai ficar 2, o 1, o 2, o 1, 2. Aí vai ficar 2. Aí vamos pegar, aqui tem alfa vezes beta vezes alfa beta. Então fica alfa ao quadrado, beta ao quadrado. Aí o x1, né? x1 elevado a alfa menos 1 mais alfa, 2 alfa menos 1. 3 alfa menos 2. E o x2, né? Beta, beta menos 1, então 2 beta menos 1. 3 beta menos 2. Trabalheira. Mas nota que isso aqui, isso aqui, isso aqui são iguais os expoentes e são quantidades consumidas. Eles são positivos no ótimo. Então eu posso cortar isso aqui que o sinal não muda. Então a minha condição, no caso da Cobb-Douglas, essa condição aqui, ela vai simplificar para 2 alfa ao quadrado, beta ao quadrado, que é o 2, 1, o 2, 1, 2, né? Aí, menos, aí essa aqui, né? Fica beta ao quadrado, alfa, alfa menos 1, menos essa aqui, alfa ao quadrado, beta, beta menos 1, tem que ser menor do que 0. Opa, maior do que 0, perdão. Vamos assumir que alfa e beta, alfa é maior do que 0 e beta é maior do que 0. Vamos ver que isso vai ser suficiente para a condição ser válida. Se alfa e beta são positivos, então alfa vezes beta é maior do que 0. Então eu posso dividir isso aqui por alfa e beta. O sinal não vai mudar, porque eu estou dividindo por algo positivo. Aí aqui fica 2 alfa beta, né? Porque eu dividi por alfa e beta. Aqui fica mais beta, alfa menos 1. Aqui dividido por alfa beta fica menos, opa, aqui menos, perdão. Fica menos alfa beta menos 1. E eu vou ter que verificar se isso aqui vai dar, continuar maior do que 0. Se realmente com alfa assumindo isso maior do que 0, é maior do que 0. Aí aqui fica, aí vamos abrir aqui, menos beta alfa,
mais beta, né? Menos alfa beta mais alfa. Nota que isso aqui eu posso cortar com isso, ou seja, alfa mais beta maior do que zero, que ok, se alfa maior do que zero e beta maior do que zero. Então, se eu tiver que os expoentes dos bens na Cobb-Douglas são positivos, que no fundo é dizer que o bem 1 e o bem 2 são bens, né? Quanto mais eu consumo deles, maior a minha utilidade, né? Desde que eu não esteja consumindo nenhum em quantidade zero, eu tenho que a condição de segunda ordem é satisfeita. Então, para Cobb-Douglas, basta que os expoentes sejam positivos. Aquela demanda que a gente encontrou é a demanda ótima, é realmente a solução do problema do consumidor, são as funções de demanda que maximizam a utilidade do consumidor com uma utilidade Cobb-Douglas. Mas, de novo, nota que é muita álgebra, é bem trabalhoso, é importante fazer isso, é importante principalmente entender o significado disso. Então, é por isso que a gente faz uma vez e é bom fazer exercícios com isso. Só para, na verdade, agora a última coisa para terminar. O que acontece? Quando a gente tem uma utilidade como a Cobb-Douglas, lembra, a gente no fundo tem maximizar x1, x2, x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta, sujeito a P1, x1, mais P2, x2, menor, pode botar menor ou igual que m. Mas a rigor, na Cobb-Douglas a gente não precisa fazer isso. Mas a rigor eu preciso colocar também a restrição que x1 e x2 são não negativos, são as restrições de não negatividade. Quando eu tomo esse cuidado, aí a gente usa o método de Cantucker, que, de novo, para a utilidade Cobb-Douglas, uma CS, uma quase linear, utilidades bem comportadas, onde a solução vai ser interior, isso é desnecessário. Eu posso ignorar essas restrições porque eu sei que a solução ótima, ela não vai ser uma solução de canto, onde vai bater isso aqui vai ser igual a zero. Não, as soluções ótimas vai ter x1 estrela maior do que zero, x2 estrela maior que zero. Então, esse método, que aí a gente usaria o método de Cantucker, ele é uma generalização do método de Lagrange que permite a gente incorporar essas restrições de não negatividade, eu não posso consumir quantidade negativa do bem, que em certos problemas isso tem que ser feito. Aí, a utilidade linear, a gente vai ver na próxima aula, a gente não vai usar o método de Cantucker, mas se eu quisesse usar um método dessa forma, eu vou resolver por intuição, o método que eu teria que usar é o de Cantucker, o de Lagrange não vai dar certo para a utilidade linear. Mas para isso que a gente fez aqui, o Lagrange funciona direitinho. Bem, é isso por hoje. Hoje foi uma aula mais densa, mas é importante ver essa parte do problema de maximização de utilidade. Na próxima aula a gente vai fazer exemplos, vamos ver propriedades e fazer outros casos além da Cobb-Douglas. É isso aí. Até mais, até a próxima aula a todos. Um abraço.